Meus irmãos, hoje nós vamos dar início a uma nova série de estudos, tá certo? E durante o mês de fevereiro, nós vamos pensar sobre alguns aspectos da nossa identidade em Cristo Jesus. Por isso, o título desta nova série é Quem é você? E nessa caminhada nós vamos procurar entender, à luz da palavra do Senhor, quem nós somos. E especialmente quem somos a partir da nossa fé em Cristo Jesus. Hoje eu gostaria de apresentar aos irmãos uma introdução acerca desse tema, para que nós possamos pensar juntos e entendermos alguns aspectos dessa nossa caminhada identitária, como servos, como filhos, como amados do Senhor, como pessoas chamadas por Ele para o serviço da sua casa, da sua obra, para vivermos como seus representantes neste mundo. E é importante que nós tenhamos a compreensão exata do que isso significa, porque esta é a essência da nossa caminhada. Se somos cristãos, nós o somos exatamente para isto. Então eu gostaria que os irmãos prestassem bastante atenção. É um tema interessante, mas ele não é necessariamente um tema simples, porque ele vai nos confrontar muitas vezes, vai nos fazer pensar, nos fazer refletir sobre como nós temos vivido a nossa vida, que assim chamamos vida cristã. Mas é uma viagem interessante, é uma proposta amorosa da parte do Senhor para os nossos corações a partir desta noite, não é? Então, eu queria começar fazendo aos irmãos a seguinte pergunta: quem sou eu? Essa pergunta é uma pergunta retórica e eu gostaria que você fizesse essa pergunta a você mesmo. Quem sou eu? Quando pensamos em termos identitários, não é, nós precisamos nos definir, não apenas como pessoas, mas também qual é o nosso lugar no mundo, qual é o nosso chamado, não é? Qual é a área em que nós vamos atuar. E esta pergunta nos remete a uma das grandes preocupações do ser humano. A nossa existência passa pelo saber responder bem a essa pergunta. Mas será que nós temos sabido responder a essa pergunta? Será que nós temos claro em nosso entendimento quem somos nós? Quando você para diante do espelho ali, talvez nos primeiros momentos da sua manhã, ou talvez no final do dia, quando você se prepara para dormir e você de repente se encara no espelho, você saberia dizer quem é você? Você saberia responder essa pergunta de forma clara, onde não restasse dúvidas em seu coração? Pensando nisso, eu queria compartilhar com os irmãos um texto que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 16. E é Jesus aqui que faz uma pergunta interessante. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, Jesus, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Interessante essa pergunta de Jesus. Qualquer um de nós que fizesse essa pergunta a alguém seria automaticamente taxado de pretensioso, não é? Se um de nós perguntasse a alguém: e aí, o que você achou da minha aula? O que você achou da minha pregação? É comum à mesa a gente perguntar, quando somos nós, os chefes: o que você achou? A comida está boa? Não está muito salgada? Fiquei com medo de não ter acertado a receita. Né? E na verdade a gente está esperando exatamente aquela resposta: ficou delicioso. Não é? Então é uma inclinação nossa, muitas vezes, buscarmos esta aprovação. Mas será esse o ponto em que Jesus se encontra aqui? Será
que ele estava inseguro? Será que Jesus, na caminhada inicial do seu ministério, tem ainda alguma ressalva? Será que ele tem certeza, não é, do seu chamado messiânico? Será que ele sabe o que está fazendo? Será que é isso que Jesus está investigando no coração dos discípulos que conheciam a região, que andavam por entre as pessoas, e ele queria um feedback deles? Será que as pessoas estão entendendo quem eu sou? Será isso que Jesus está perguntando, irmãos? Será? Óbvio que não. Jesus não está aqui demonstrando aspectos de insegurança. Jesus está aqui, na verdade, descortinando o coração das pessoas. É importante que nós nos lembremos que esta região, Cesareia de Filipe, era uma região marcada pela idolatria. Havia ali um templo ao deus grego chamado Pan. E aí você já pode entender que é uma coisa voltada para, não é, uma adoração que envolve todo mundo, não é? É de onde vem a ideia de panteísmo, de panteão. Não é? Havia ali também um templo construído por Herodes o Grande, dedicado a César Augusto. Então era um lugar marcado pela idolatria, era um lugar marcado por coisas criadas, mas adoradas pelas pessoas. E no meio daquele contexto de idolatria, Jesus pergunta: e aí? O que as pessoas estão pensando a meu respeito? O que elas dizem de mim? O que elas falam sobre mim? Então essa pergunta que Jesus faz obtém uma resposta, e essa resposta traz uma constatação muito interessante, porque Jesus está aqui verificando qual é o nível de compreensão daqueles corações que são alvejados por essa pergunta. Mas é interessante que nós prossigamos aqui fazendo algumas outras questões. Você sabe quem você é? É importante que essa pergunta comece a partir de alguns aspectos. O primeiro deles: você sabe quem você é em Cristo? Você sabe quem é você diante do vazio da vida? E nós nos deparamos com essas questões ao longo de toda a nossa caminhada, porque volta e meia nós estamos diante de questões da nossa existência que são para nós por demais pesadas. Então, diante desse vazio, diante dessa fome de satisfação que a vida muitas vezes nos oferece, quem somos nós? Diante disso, que substitutos identitários, ou seja, que formas de identidade nós estamos buscando para resolver esses problemas? É importante a gente pensar como vamos responder a essas coisas. Por quê? A identidade remete-nos à questão da imagem que temos de nós mesmos. E isso vai desembocar no nosso testemunho. E muitas vezes, diante da autoimagem que possuímos, o nosso testemunho será, necessariamente deturpado. E aí, vemos algum problema aqui? Sim. Essa confusão identitária nos leva a ignorar a obra de Cristo. Quando não sabemos quem somos exatamente, nós acabamos por ignorar o que Cristo fez. E nós começamos a buscar meios de alcançar alguma identidade fora de Cristo Jesus. Nós vamos daqui a pouco entender como é que essas coisas acontecem. E quando nós ignoramos a obra de Cristo, nós estamos também necessariamente rejeitando a transformação que a sua obra, por sua vez, executa em nós. Somos transformados pelo que Cristo fez, não pelo que nós fazemos, ou pelo que nós podemos alcançar, pelo que nós podemos realizar. Isso nos faz lembrar, irmãos, de algo muito importante que muitas vezes, diante dessa confusão identitária, nós acabamos por esquecer. É o fato de que nós somos portadores da imagem de Deus. Olha só, no início, o Senhor já nos fez cientes disso. Olha aí. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem,
A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. O que é interessante a gente ver aqui é que a humanidade foi honrada com o privilégio de ser semelhante a Deus. Não há nada na criação que tenha recebido esse privilégio. Apenas a humanidade. Apenas os homens. E quando eu falo os homens, estou falando no gênero humano, tá? Estou falando em toda a raça humana. Então é importante a gente pensar nisso, porque o Senhor não emprestou a sua semelhança aos animais, não emprestou a sua semelhança à fauna, à flora. Né? Nós temos aí conhecimento de que, para muita gente, tudo é Deus. A árvore é Deus, a pedra é Deus, mas quando se trata de se parecer com Deus, a exclusividade é dos seres humanos. Então não há nada no mundo, além de nós, que se pareça com Deus. É um privilégio, porque Ele nos deu esse presente de sermos os portadores da sua imagem. Nada mais carrega essa imagem do que nós, nada além de nós. Então nós fomos feitos para refletir a imagem de Deus no mundo. Isso significa que nós estamos encarregados de mostrar, de apresentar Deus ao mundo que não o conhece, ao mundo que não sabe quem Ele é, o que Ele faz, como Ele é cheio de graça e de amor. É responsabilidade nossa refletir a sua graça no meio desse mundo que ignora a grandeza e o poder desse Deus. Transportar a imagem do Senhor também nos faz, meus irmãos, olhar adequadamente para nós mesmos. Isso aqui é onde nós alcançamos dois aspectos importantes da vida humana, que é a humildade e a dignidade. Nós só alcançamos essas virtudes quando olhamos para nós de forma adequada. Isso aqui, quando pensamos nessa adequação, no olhar para nós mesmos, significa que nós não devemos nem ser, arrogantes, nem também cheios de autocomiseração. Devemos caminhar no equilíbrio. Devemos entender que o Senhor nos criou, que Ele testemunhou a nossa queda, mas que trabalhou conosco em misericórdia e restauração, conferindo-nos de novo a dignidade que o pecado tirou de nós e que tenta tirar até hoje. Mas em Cristo nós podemos olhar adequadamente para nós mesmos e nos reconhecermos redimidos, restaurados e transformados, para então compreender qual é a nossa missão, compreender o que nós fomos chamados a fazer. Então a nossa caminhada aqui por essa terra é uma caminhada de preparação, onde nós, nos preparando, glorificamos a Deus e o adoramos. E a adoração, ela se resume aqui nessas três perspectivas de ação, que é o pensar, o sentir e o fazer. O pensar é o trabalho da mente, e a mente redimida, ela se ocupa da verdade de Deus. A mente redimida, ela está cheia da verdade, da orientação que a palavra do Senhor nos apresenta. É a mente do Senhor aqui, que é compartilhada conosco. E o nosso pensar a partir da mente do Senhor é redimido. O nosso sentir também é restaurado. E aqui o sentir é o trabalho do coração, que é o desenvolvimento das virtudes eternas. E é onde nós compreendemos o que significa justiça, misericórdia, amor, perdão. São essas virtudes que o Senhor nos chama a desenvolver, para que então possamos fazer com as nossas mãos, e mãos são os símbolos de obra, de trabalho, de realização, onde nós somos chamados para servir e amar. E amar aqui não está na categoria do sentir, porque amor não é sentimento. Amor é trabalho. Amor é ação. Então é reconhecer, meus irmãos, e viver com o devido
propósito, em meio à comunidade, em meio a tudo que o Senhor nos dá, para que nós possamos caminhar refletindo a sua imagem. Mas, no meio dessa caminhada, nós podemos nos encontrar em crises de identidade, que é justamente aquele momento em que nós não sabemos exatamente quem somos. Essa pergunta, quem é você, ela não é uma pergunta descabida. Me lembro, de algum tempo atrás, ouvi um relato interessante de uma moça que, no seu curso de mestrado, se eu não me engano, chegou ao ponto de ser avaliada pela banca examinadora que ia, verificar a sua dissertação. E era uma aluna excelente, reconhecida pela sua competência, pela sua inteligência. E ela respondeu à banca com muita desenvoltura. Questões difíceis, pesadas, estavam ali diante delas pessoas muito capacitadas, mestres e doutores. E ela se saiu bem em todas as perguntas. Mas o último examinador fez uma pergunta muito interessante àquela jovem, disse assim: quem é você? E ela então, instintivamente, disse: não, eu sou fulana de tal. Ele disse: sim, eu sei, mas eu quero saber quem é a fulana de tal. Então a pergunta daquele professor foi mais além. Foi a pergunta acerca da essência daquela jovem. E naquele momento, diante daquela pergunta, ela se deparou com as questões não resolvidas do seu coração, com as suas crises existenciais, e ela então começou a chorar ali. Não é fácil e nem sempre nós sabemos responder a essa pergunta sobre quem nós somos. Quem somos nós diante da cruz do Senhor? Quem somos nós diante da graça do nosso Senhor Jesus Cristo? Quem somos nós? Portanto, a nossa crise de identidade começa exatamente quando deixamos de nos parecer com Cristo. Quando não baseamos mais a nossa vida na afirmação da sua suficiência. E vivemos como se Cristo fosse insuficiente diante das grandes questões com as quais nos deparamos cotidianamente. A vida não pega leve conosco. Somos desafiados o tempo inteiro. Somos a todo momento testados em nossa paciência, em nossas virtudes e, no nosso caso, somos também testados, provados em nossa fé. O mundo constantemente faz provas do quanto nós amamos o Senhor e conhecemos a sua vontade. Erramos muitas vezes porque buscamos felicidade à parte de Deus. Buscamos felicidades em coisas que não podem garantir felicidade. E aí é onde nós entramos na questão da essência da adoração. Um autor vai definir a adoração como sendo uma fonte jorrando constantemente. Nós muitas vezes definimos a adoração como, por exemplo, um momento, como esse que estamos vivendo aqui. É um aspecto de adoração apenas. Mas a adoração não cessa quando o culto acaba. A adoração não cessa quando a música termina. A adoração não cessa quando saímos por aquelas portas e rumamos para a nossa casa. A adoração continua. Porque a adoração ela é desenvolvida enquanto somos pais, enquanto somos maridos e esposas, enquanto somos cidadãos, profissionais, enquanto somos amigos e irmãos. A adoração é constante em tudo que fazemos, nós estamos prestando a adoração. Por isso, o adorador ele é uma fonte perene, ele está sempre adorando. E aí não se escandalize com o que eu vou dizer, mas até os ateus estão constantemente adorando. A questão é, o que ou quem se adora ao longo de toda a nossa vida? Esses são os aspectos, meus irmãos, que envolvem a nossa vida de adoração. Porque muitas vezes até a nossa adoração está cheia de idolatria. A pergunta de Jesus se deu exatamente num contexto marcado pela idolatria. Então, como nós podemos identificar? Se a adoração é infinita, ela tem 3
marcas interessantes. A primeira é que a adoração é uma entrega. A adoração reconhece um objeto sagrado. E a adoração é definida pelas atitudes para com esse objeto de culto. Agora, é preciso que nós definamos se o que adoramos, ou a quem adoramos, é ao Criador ou à criatura. Se somos todos adoradores, nós só podemos nos encontrar em adoração diante dessas duas perspectivas. Ou estamos adorando o Criador, ou estamos adorando a criatura. E a triste constatação dos nossos tempos é que a criatura, as coisas criadas, têm recebido mais adoração do que o Criador. E é onde a crise de identidade se estabelece, porque o coração pode estar cheio de coisas desnecessárias, cheio de deveres pesadíssimos, cheio de pessoas recebendo a indevida atenção. Nosso coração pode estar cheio de ansiedade e ainda marcado pelo sofrimento. Olha só que interessante. A idolatria das coisas. Aqui nós vemos aspectos do consumismo que marca tanto o nosso tempo. E aqui o objetivo não é a gente pensar qual sistema econômico é o melhor. Nos últimos 4 anos, essa tem sido o grande debate do mundo, não é? Nessa polarização que se estabeleceu, nós temos visto esse questionamento. Qual o melhor sistema econômico? Não é esse o objetivo que temos aqui. Porque em qualquer um deles, a mesma coisa se estabelece. No fundo, a briga é justamente pelas coisas. O que se quer saber ali, nessa polarização, nessas dificuldades, é quem será o dono das coisas. Mas, no fundo, a razão é uma só. Mas a idolatria das coisas nos coloca diante de aspectos que são muito interessantes, que nós devemos considerar para o nosso entendimento e aprendizado aqui. A idolatria das coisas busca conferir identidade a quem o faz, dizendo que você é aquilo que você usa. Então, se você não usa o melhor, se você não tem acesso à melhor marca, você é de uma estirpe inferior. Percebem? Porque o que está em voga aqui é o status, que é quando você vale o que você tem. Se você está com algo que é valioso, você é tido como alguém valioso. Se não, você é reconhecido como alguém de inferior qualidade. E há um outro aspecto que muitas vezes é inerente ao idólatra das coisas, né, ao consumista, que é o significado. Quando ele entende que a vida só vai fazer sentido para ele se ele tiver aquilo que ele quer, aquilo que ele sonha, e enquanto ele não alcança, enquanto ele não conquista, a sua vida não tem graça, não tem cor, não tem sentido. A idolatria das coisas nos deixa dentro dessa situação. E muitas vezes o coração está totalmente voltado para isso. Mas há um outro aspecto, que é a idolatria do trabalho. Há pessoas que encontram ou buscam encontrar sentido e identidade para a sua vida somente naquilo que fazem. Já ouviu aquelas pessoas que dizem assim, meu nome é trabalho? Elas são muito comuns. São pessoas que não conseguem se enxergar fora do seu ramo de atividades. São viciadas no trabalho. Como essa moça aí, acho que era uma moça, né? Pela echarpe no pescoço. Morreu trabalhando, coitada. Mas, infelizmente, existem pessoas assim também. E, a grosso modo, a gente pode dizer que, em certa medida, muitos de nós sofrem desse mal. Porque existem atividades, situações que nós queremos desenvolver, e enquanto nós não realizamos ou colocamos as coisas dentro da perspectiva que queremos, a gente não descansa. E aí onde está o problema? É justamente não conseguir descansar. Porque o que se faz é o mais importante.
seja por ambição, pelo sucesso ou pela competitividade. E não é essa a perspectiva de identidade que Jesus traz para nós. Jesus não prega a preguiça, mas ele também não prega o vício no trabalho. Então, aonde a gente chega com isso? Muitas vezes pessoas marcadas pela ambição, pelo sucesso, pela competitividade, são pessoas arrogantes, porque são pessoas realmente muito competentes. Exatamente por isso são capazes de achar que ninguém é tão competente quanto elas. E elas então mergulham numa perspectiva de desdém e presunção muito grandes. E esse é o grande problema que atitudes como esta nos apresentam. Idolatria das pessoas. Já ouviu falar nisso? Que é quando a gente endeusa nossas relações. E esse é um dos problemas mais comuns que nós encontramos. E todos nós podemos, em uma certa medida, padecer desse mal. O que é endeusar a relação? É sentimento faccioso. É quando a gente entende que algumas pessoas não servem para andar conosco. É o desejo de agradar, cedendo às pressões. Se você não fizer assim, você não é meu amigo. Se você não for assim, você não merece estar entre nós. Não é? A gente passa por isso desde criança. Na escola a gente sempre fica. Eu era daquela turma que não era muito entrosado. Então a gente ficava olhando assim aquele pessoal saído, aquele pessoal que a gente achava bonito. Desde que a gente passa por essas situações. E muitas vezes a gente faz dessas pessoas que a gente acha grandes demais, não é? A nossa fonte de sustento, e a gente se torna codependente, ou seja, a vida não tem sentido sem aquela pessoa. Então você precisa dela para poder reconhecer sentido para a sua própria existência. Sem falar no temor de homens, né? Quando a gente faz de tudo para agradar alguém. É algo pecaminoso. Não que você deva sair por aí chutando a canela de todo mundo, mas se você também não sabe dizer um não, se você não sabe falar o que é necessário, quando é preciso, em amor, né, a gente está sucumbindo diante do temor de homens, que a gente, procurando agradar pessoas, muitas vezes desagrada o próprio Deus, que é, né, o viver por conveniências, buscando aceitação, aprovação, né, esse desejo de aprovação, a gente acaba, muitas vezes, negociando o nosso caráter. Então, é quando a gente idolatra pessoas. Então, endeusar relações é uma outra forma de buscar identidade. Mas, na verdade, é uma declaração clara de crise de identidade, porque a pessoa não se reconhece, então ela precisa encostar em alguém para que ela se sinta identificada. É algo terrível, né? É algo difícil, que precisa ser redimido à luz da palavra de Deus. Idolatria das emoções. Aqui, meus irmãos, o objetivo não é falar da ansiedade enquanto problema clínico, mas daquela ansiedade que muitas vezes nos faz querer viver a vida futura, desconsiderando a vida que temos agora. É a pressa, né? É a vida que se quer em detrimento da vida que se tem. É o ser ou não ser. Eis a angústia, né? Então, muitas vezes nós ficamos nessa, e na vontade de estar lá no futuro, a gente não valoriza o que temos agora. Isso aqui pode desembocar nas outras questões que nós já falamos aqui, como, por exemplo, a idolatria do trabalho. Normalmente o ansioso trabalha muito porque ele quer realizar logo, só que enquanto ele faz isso, ele despreza a vida que muitas vezes é boa, que ele tem no momento, porque ele está com o olho lá na frente e não vive, não é, uma coisa de cada vez. E aí a pessoa entra numa montanha russa emocional tremenda, né? E, ou seja, seus humores, sua personalidade, constantemente envolvidas em instabilidade, susceptibilidade, ou seja, a pessoa fica na dependência das circunstâncias. Se o momento for bom, ela está alegre, mas se for ruim, ela estoura, ela explode, ela, né, coloca toda a situação em risco por conta dessas questões. Então é importante que nós
reconheçamos que nós precisamos buscar equilíbrio emocional também. Se temos a inclinação para sermos ansiosos, e nós temos, se não fôssemos inclinados à ansiedade, o Senhor Jesus não haveria nos advertido contra o risco da ansiedade. Não andem ansiosos, não se preocupem com coisas que vocês não podem controlar. Então, o dia de amanhã são coisas que pertencem somente ao amanhã. Então, aproveite o dia de hoje, porque amanhã você vai ter as preocupações que são pertinentes ao amanhã. Então, descanse, e controle as suas emoções, redima as suas emoções. A idolatria da dor, que é entender muitas vezes a temporalidade do sofrimento. Vivemos num mundo aflitivo, como Cristo disse, mas você não precisa ser definido pelo sofrimento, porque pessoas que se definem pelo sofrimento são marcadas pela mágoa, pela exaustão, e perdem o senso de privilégio de sofrer a semelhança de Cristo. Aqui é onde nós precisamos buscar identificação no sofrimento, porque o nosso Senhor sofreu, e Cristo sofreu para dizer para mim e para você que todo sofrimento é passageiro, que todo sofrimento foi vencido por Ele, e que o nosso sofrimento, quando nos alcança, também um dia nos deixará. Então, a proposta aqui do Senhor é que nós aprendamos com Ele as lições da aflição. E que lições Jesus trouxe para nós com as suas aflições? Jesus nos trouxe lições maravilhosas, como lições de vitória, por exemplo. Quando Cristo morre na cruz pelos nossos pecados, Ele nos dá, com a sua vitória sobre a morte, a esperança de uma vida eterna, mostrando para nós que toda dificuldade que atravessarmos aqui tem dia e hora para terminar, tem dia e hora para acabar. Voltando ao texto que nós lemos no início, o objetivo aqui não é, meus irmãos, fazer uma exposição, mas apenas uma introdução. Jesus, depois de ouvir o que os discípulos diziam, o que as pessoas diziam a seu respeito na cidade, Ele volta para eles e diz: vocês, o que vocês dizem que eu sou? Jesus não estava esperando um elogio, Jesus não estava esperando um gracejo, Jesus não estava esperando nada disso. Não estava esperando ser bajulado, nada. Jesus queria entender, queria saber se eles haviam entendido qual era a sua missão. Quem vocês dizem que eu sou? E a resposta de Pedro agrada a Jesus ao ponto de ele dizer: muito bem, mas isso não vem de você, isso te foi revelado de forma transcendental. E quando nós entendemos isso, nós descobrimos quem somos. E quando entendemos que Cristo é o Filho do Deus vivo, nós podemos reconhecer que somos necessitados da salvação que Ele traz para nós, da graça que Ele apresenta, que nós somos esses carecentes de todo o seu amor, de todo o seu poder, que somente Ele pode resolver as crises de identidade que nós costumeiramente enfrentamos pelo mau gerenciamento das nossas próprias crises. Porque o que acontece com todos esses ídolos que eu apresentei para vocês aqui, que são apenas alguns, o coração é uma fábrica incessante de ídolos. Cada um desses ídolos morre. A dor passa, as emoções se alternam, as pessoas morrem. Por mais que nós as amemos, elas vão embora um dia. O trabalho acaba e as coisas envelhecem, perdem a sua validade. Quando os nossos ídolos morrem, o que resta para nós? Nada. Só a decepção, a frustração, mais ansiedade, mais pânico.
Porque quando a pessoa entra nesse processo de um mau gerenciamento da sua crise, ela fica ansiosa porque não quer perder o seu ídolo. Depois que perde o ídolo, ela tenta salvá-lo. Percebam, o ídolo sendo salvo. E quando ela vê que isso é impossível, ela começa a acusar de quem é a culpa. E às vezes ela culpa o próprio Deus. Deus é culpado pelo que eu estou passando. Deus é culpado pelo que eu estou sofrendo. As pessoas não ligam para mim, as pessoas não se importam comigo. E às vezes ela olha para si mesma e diz: eu também não sirvo para nada, eu sou um fracasso. E temos até exemplos bíblicos que passaram por essa situação. Podemos citar aqui Elias, que depois de vencer 450 profetas, depois de anunciar a verdade a um rei, ele se enche de medo e diz: eu não sou melhor que ninguém, não sou melhor que os meus pais, eu estou sozinho, não adianta eu trabalhar sozinho, nunca vai mudar desse jeito. Então aqui é a idolatria da dor. Ele volta e diz assim: esse sofrimento pelo que eu passo não vai resolver nada, então não adianta. Mas o que fazer, meus irmãos, quando os nossos ídolos caem? Buscar outros ídolos? Não. Começar tudo de novo? Também não. O que nós devemos fazer é nos rendermos a Jesus, porque só Ele tem a resposta certa. Porque se nós perguntamos quem sou eu, o grande eu sou sabe quem é você e quem Ele criou você para ser, quem Ele te chamou para ser. Aquele que é, que era e que sempre há de ser, sabe. Portanto, quando Jesus faz aquela pergunta, o que Ele tem em mente no seu coração é o que Jesus significa para essas pessoas. Boa parte da cidade ainda não havia entendido, mas os seus discípulos imediatos estavam entendendo. O que nós precisamos, meus irmãos, buscar é justamente compreender o significado de Jesus para as nossas vidas. Enquanto não alcançarmos essa compreensão, continuaremos a construir ídolos e a buscar afirmação neles, mas eles não podem fazê-lo por nós. A resposta que Jesus queria ouvir era exatamente isso, um dos nossos símbolos de fé, uma confissão de fé. Pedro confessa: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Como anda a sua confissão? No que você crê? Quais são as suas afirmações de fé? E a constatação que podemos chegar é acerca da obra que o Senhor está fazendo no seu coração. Em que pé está esse projeto? São com essas reflexões, meus irmãos, que nós começamos essa jornada na busca de entendermos quem de fato nós somos. Que o Senhor muito nos abençoe com a dádiva de sabermos exatamente quem somos e o que viemos fazer aqui. Que Ele mesmo nos abençoe. Vamos orar? Bendito Senhor e Salvador, nós te agradecemos e te louvamos o nome, ó Deus, porque a partir do teu nome nós somos identificados como teus filhos, como teus servos, como homens e mulheres chamados ao projeto do teu reino. Obrigado, ó Deus, por esse imenso privilégio, não só de atuar no reino do Senhor, mas de sermos feitos conforme a tua imagem. Que o teu amor poderoso seja conosco hoje e sempre, ensinando-nos, ó Deus, a fortalecer a nossa identidade no Senhor. Que em tudo, ó Deus, e em cada momento da nossa existência, sejamos reconhecidos pela nossa identificação com o nosso Salvador. Amém. Amém. Recebam a bênção, meus irmãos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e o consolo, a orientação e o poder do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus. Que esse mesmo povo, ó Pai,
Ofira ao longo da sua vida identificação com o Senhor, para que, Senhor, no último dia, quando Cristo vier dos altos céus para buscar a sua igreja, estejamos todos nós, aqueles identificados com Ele, adorando e rendendo glórias ao Teu nome por todo sempre e pelos séculos dos séculos. Amém.